No Política em Foco de hoje recebemos Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Na oportunidade, Gilvan explica sobre o acordo que destina parte dos recursos da Vale para as prefeituras das cidades mineiras. Além disso, ele conta como está a tramitação das pautas prioritárias para os municípios no Congresso Nacional. Ainda na oportunidade, Gilvan trata da retomada das atividades comerciais nas cidades do estado. Confira. Então vamos iniciar falando sobre o acordo aprovado pela ANMG, que autoriza o governo de Minas a utilizar parte do dinheiro do acordo judicial com a Vale. Gilvan, com a aprovação do PL, parte da quantia será destinada às prefeituras. Gostaria que o senhor explicasse melhor como será feita a divisão desses recursos e como vai acontecer o repasse do montante. Tá bom. Essa é uma justiça, né, que está sendo feita nessa indenização que a Vale está dando aos mineiros e que uma parcela dessa indenização vai ser destinada aos municípios, né? Dos 37 bi que a Vale vai ter que investir no estado de Minas Gerais como forma de compensação pelos danos causados, 1,5 bi vai vir para os municípios. Como que isso vai ser feito? A Vale está repassando ao governo do estado. Os deputados autorizaram o governo do estado a partilhar com os municípios esse 1,5 bi, e o governo do estado vai depositar diretamente na conta dos municípios, sendo uma primeira parcela agora, ainda no mês de agosto, representando 40% do valor, e as outras duas parcelas em dezembro e a outra em junho do ano que vem, representando 30% e 30% do valor nessas duas. E esse valor que está sendo feito vai ser partilhado, esse 1,5 bi, aos 853 municípios, de acordo com o critério populacional, que nada mais justo se é uma indenização aos mineiros do que vir no critério populacional de acordo com a quantidade de pessoas que tem na cidade. E o senhor tem atuado diretamente nessa situação dos repasses dos recursos da Vale, né? Indo até a Assembleia, lutando pela autonomia da cidade sobre o dinheiro. Me fala mais como está sendo feito esse processo. Qual é o objetivo final? O objetivo é desburocratizar, né, para poder a gente alcançar a finalidade desse dinheiro, que é prestar um serviço público ao cidadão, oferecer um prédio público, comprar um veículo novo, ou fazer alguma ação, algum investimento na cidade que chegue ao cidadão. Porque a gente sabe que hoje a quantidade de regulação que tem no procedimento do dinheiro público, ele muitas vezes ele encarece o serviço público e quem paga o preço é o cidadão. Nesse caso, nós conseguimos, graças a um apoio muito importante da Assembleia e a boa vontade do governo do estado também, que num primeiro momento via diferente, o governo do estado estava entendendo que não poderia ser dessa forma, depois ele entendeu que podia também, e abraçou e está apoiando. Esse dinheiro vai poder chegar diretamente aos municípios, mais rápido e com mais facilidade de aplicação para o cidadão receber o benefício diretamente. Então, assim, a parte que coube ao governo do estado, após a Assembleia aprovar, ela está sendo bem ágil. O governo, ainda nesse mês, ele já está se organizando tudo para poder repassar o dinheiro. Então, os municípios também, nós acreditamos e vamos fazer de tudo para poder ter essa mesma agilidade que o governo do estado está tendo para fazer o repasse aos municípios. Os municípios também têm essa agilidade para fazer o repasse ao cidadão. Como? Fazendo obras e devolvendo esse dinheiro ao cidadão em forma de serviço público de qualidade. Certo, Gilvan. Mudando um pouco do assunto, como está a tramitação de pautas prioritárias dos municípios no Congresso Nacional? O senhor esteve com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na sede da CNM e discutiu essas pautas. Como foi esse encontro? Foram tomadas decisões que podem ser benéficas para as cidades mineiras? Foi um encontro muito positivo em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o seu perfil conciliador e de diálogo, esteve na sede da Confederação Nacional, se comprometeu com o Conselho Político da Confederação Nacional, que é composto por todos os presidentes de estaduais. Então, o Brasil estava presente nessa sala e de fazer andar pautas de interesse dos municípios, né? Algumas específicas momentâneas, né? Por exemplo,
pela pandemia, nós tivemos que parar as atividades nas escolas, né? Teve atividade virtual, mas nas escolas não teve, e com isso diminuiu consideravelmente os gastos com a educação e tivemos que ampliar o atendimento na saúde. E a gente tem um desenho constitucional que nos exige gastar mínimos na saúde e na educação. E agora, falando sobre a pandemia, durante essa crise sanitária, quais foram as áreas mais impactadas nos municípios mineiros? A pandemia, ela mexeu muito, né, com a administração pública, teve que inovar numa área que ninguém conhecia. Então, ela mexeu tanto na estrutura da saúde, mas ela desequilibrou um pouco as outras áreas também, porque pesou a assistência social, né, porque com a paralisação das atividades, muitas vezes a assistência social teve que trabalhar mais, e aí nós tivemos que nos estruturar também os municípios na área da assistência social. A questão do desenvolvimento econômico é uma preocupação nossa, porque alguns setores da economia, eles se aqueceram com a pandemia. Eles aproveitaram o momento de injeção do auxílio emergencial, de injeção de recursos nos bancos, para socorrer algumas empresas, e eles se aqueceram e cresceram. Mas tem outros setores da economia, principalmente da prestação de serviço, que ficou parada durante muito tempo, né, que não podia ter a circulação de pessoas, ele carece de se retomar, de se reestruturar, né? Por exemplo, os serviços de bares, né, de restaurantes, que caiu muito, os eventos, e isso também reflete nos municípios, porque são, além das pessoas que tiveram as suas atividades limitadas, tem a geração de receita, que essas atividades também refletem nos municípios, né? Então vai ter um tempo agora que nós vamos demandar de uma reestruturação, e a MM já se preparou para isso, já está estruturada junto com o SEBRAE, com o governo do Estado, com o Tribunal de Contas, para poder fazer um trabalho de retomada do desenvolvimento, né? De fomento às atividades produtivas, de levar o SEBRAE para auxiliar o pequeno empreendedor, de auxiliar na vocação de cada lugar. Por exemplo, nós temos uma linha de trabalho com turismo muito forte que a gente quer incentivar em Minas, que Minas tem grandes potencialidades e que gasta pouco investimento e com um retorno rápido. Então, nós queremos trabalhar nesse sentido. E os últimos protocolos de segurança têm liberado mais ainda a volta das atividades comerciais, né? Ampliando o horário de funcionamento e número de pessoas nos estabelecimentos. Como a Associação Mineira de Municípios avalia essa retomada gradual do comércio? A MM está apoiando a retomada do desenvolvimento em todas as áreas, né? Buscando dar esse suporte para a área pública, né? Porque isso reflete diretamente na gestão. E é uma preocupação nossa dessa retomada das atividades, porque também precisa ter um equilíbrio, porque nós estamos com a vacina, já deu uma imunizada, o povo já, graças a Deus, os índices caindo, né? Mas ainda estamos convivendo com o vírus circulando no meio do povo. Então, nós temos que ter os devidos cuidados, porque também o sistema de saúde não pode voltar a saturar como em outros momentos. Então, mas nós precisamos retomar a economia. Então, esse equilíbrio que o gestor tem que ter é uma preocupação nossa. E de conscientização, né, da população, que precisamos produzir, precisamos desenvolver, mas mantendo alguns cuidados para não precisar parar de novo. Voltando ao assunto das pautas em tramitação no Congresso para o segundo semestre de 2021, quais são as expectativas da AMM para o restante do ano? Alguma iniciativa que visa melhorar a qualidade de vida da população e potencializar o desenvolvimento regional? Esse programa que a gente está fazendo, o Desenvolve Minas Gerais, ele foi desenhado antes da pandemia, né? Ele visa isso, ele visa fomentar desenvolvimento. O que é? Uma parceria da AMM com o SEBRAE, para a gente usar a expertise do SEBRAE e levar qualificação aos municípios na gestão pública e, no mesmo momento que a gente está fazendo esse trabalho, a gente levar fomento ao desenvolvimento local, na iniciativa privada. Uma via de mão dupla, né? Que a gente já tinha desenhado isso antes da pandemia. Com a pandemia, nós fizemos uma adaptação. Então, nós vamos focar na retomada do desenvolvimento, mas também na ampliação das atividades, para além do que tinha antes da pandemia. Porque, por exemplo, nós temos uma ferramenta do SEBRAE, que pode ser implantada através das prefeituras, que é a cultura empreendedora na escola, né? Lançar sementes de empreendedorismo nas nossas crianças, para a próxima geração, né? Mas nós temos também a Sala Mineira do Empreendedor, que é imediato, que já abre uma parceria do SEBRAE com o município para facilitar a vida do empreendedor, para formalizar o negócio, para poder auxiliar ele a regularizar a sua situação. Então, igual essas duas que eu estou citando, o SEBRAE tem mais de 100 ações no sentido de gerar desenvolvimento em parceria com os municípios.
Então, esse é o nosso trabalho de levar, porque não adianta só a gente aprimorar a gestão pública, porque a gestão pública, ela, em via de mão dupla, ela depende diretamente da gestão privada, da iniciativa privada. Então, nós queremos fomentar o desenvolvimento, gerar dignidade, gerar emprego, gerar renda e, com isso, consequentemente, fortalecer a gestão pública para prestar um serviço público de melhor qualidade. Então, o rádio completa 99 anos em 25 de setembro. Gostaria que deixasse uma mensagem em celebração ao aniversário do meio de comunicação. Muito bom, né? Uma ferramenta que veio, uma inovação à época, né? E que hoje ainda permanece no meio de nós como uma ferramenta de comunicação muito importante, que chega aos rincões e leva conhecimento, leva informação, leva orientação a todos os brasileiros. O nosso parabéns pelos 99 anos do rádio e a nossa gratidão também por ser esse meio de comunicação tão ágil e tão importante para a nossa sociedade. Perfeito. Vou te dar um tempo, se você tiver alguma consideração final, quiser citar alguma coisa que eu não cheguei a perguntar, algum projeto ou alguma coisa que a população precisa chegar ao conhecimento da população, né? Pode ficar à vontade. O que eu quero transmitir nesse momento de tensionamento em extremos que o nosso país vive, que nós tenhamos bem vivo na nossa memória a importância que é os valores democráticos. O Estado democrático de direito precisa ser preservado. Não estou aqui falando de A ou de B, de tendências de direita ou de esquerda. Respeito todas têm seus pontos positivos e pontos negativos, assim como tudo. E a democracia é isso, é respeitar o oposto, respeitar os posicionamentos, mas a gente preservar a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito como um bem básico, principal, fundamental do nosso Estado brasileiro. E nós brasileiros, lembrarmos sempre disso, que é uma conquista que nós não podemos abrir mão dela. O Política em Foco com Gilvan Lacerda fica por aqui. Na próxima semana estaremos com o senador Antônio Anastasia. Até lá!